Capítulo 27. A medida do passado. Insiste, ó minha alma, e presta grande atenção. Deus é nosso apoio. Ele é que nos criou. E, não nós. Olha para lá, para o lado onde desponta a aurora da verdade. Eis, por exemplo, que uma voz corpórea começa a ressoar, e soa, e continua vibrando e deixar de soar. Faz-se silêncio. A voz calou-se, passou e deixa de existir. Antes de soar, era futura, e não podia ser medida, pois ainda não existia. E agora também não pode, porque já não existe mais. E agora também não pode, porque já não existe mais. Só poderíamos medi-la quando ressoava, porque então havia o que medir, mas mesmo então não era estável, porque vinha e passava. E não seria isso que a tornava mensurável? Porque enquanto passava, estendia-se por um espaço de tempo que a tornava capaz de ser medida, porque o presente não tem duração alguma. Admitamos que foi possível medi-la. Eis, suponhamos agora, uma outra voz que começa a se fazer ouvir. Ela vibra de modo contínuo, sem nenhuma interrupção. Meçamo-la enquanto vibra, porque no momento em que deixar de vibrar, será passada, e já não poderá ser medida. Meçamo-o lá então, e avaliemos sua duração, mas ela vibra ainda, e só pode ser medida depois do início do fenômeno, quando começa a vibrar, até seu fim, quando deixa de vibrar, porque é precisamente o intervalo que separa um começo de um fim que nós medimos. Por isso, uma voz, que ainda não terminou de ressoar, escapa à medida. É impossível dizer se ela será longa ou breve, se é igual a outra, simples ou dupla, ou qual a relação que tem com essa outra. Mas quando terminar de soar, deixará de existir. Como então poderemos medi-la? De fato, medimos o tempo, mas não o tempo que ainda não existe, nem o que já não existe, nem o que não tem duração alguma, nem o que está passando não é. Portanto, nem o futuro, nem o passado, nem o presente, nem o que não tem limites que medimos. E contudo, medimos o tempo. Deus Criator Omnium, Deus, Criador de tudo quanto existe. Este verso é formado de 8 sílabas, alternativamente breves e longas, as 4 breves, a primeira, a terceira, a quinta e a sétima. São simples em relação às 4 longas. A segunda, a quarta, a sexta e a oitava. Cada sílaba longa tem uma duração 2 vezes maior que a breve eu pronuncio, e percebo que é assim pelo testemunho claro de meus sentidos, e por esta testemunho que é fidedigno, meço uma longa por uma breve, e noto que ela a contém 2 vezes. E num. Mas como uma sílaba só se faz ouvir depois da outra, se a breve vem primeiro, e a longa a seguir, como poderei reter a breve? Como aplicá-la à longa, para compará-las e ver que esta contém aquela 2 vezes, uma vez que a longa só começa a soar, quando a breve deixou de se ouvir? E a própria sílaba longa, não me é possível medi-la enquanto está soando, porque eu só poderia medi-la quando se calasse, mas ela, ao terminar, passou o que é, pois que eu meço? E onde está a breve, que seria minha medida? Onde está a longa, que meço? Apenas vibraram, foram-se, passaram, e não existem mais. Não obstante, eu as meço e respondo com a segurança que me pode dar um sentido bem educado, que evidentemente uma é de duração simples e a outra dupla, mas só poderei fazê-lo depois que ambas passaram e terminaram logo. Eu não meço as sílabas, que não existem mais, mas há algo que permanece gravado. Em minha memória é em ti, meu espírito, que meço o tempo. Não me objetes nada, pois é assim. Não te perturbes com as ondas desordenadas de tuas emoções. É em ti, digo, que meço o tempo. A impressão que, em ti, gravam as coisas em sua passagem, perduram ainda depois que os fatos passam. O que eu meço é esta impressão presente, e não as vibrações que a produziram, e se foram, é ela que meço quando meço o tempo. Portanto, ou essa impressão é o tempo, ou eu não meço o tempo. Mas quando medimos silêncios,
e dizemos que o silêncio teve a mesma duração que certa palavra, não estamos dirigindo nossa atenção para a medida dessa palavra, como se ainda pudéssemos ouvi-la, para podermos avaliar no espaço de tempo o intervalo do silêncio. Com efeito, por vezes, sem abrir a boca ou dizer palavra, fazemos mentalmente poemas, versos, discursos. Avaliamos a extensão do seu movimento, sua duração, uns em relação aos outros, exatamente como se usássemos a voz. Se alguém quisesse pronunciar um som prolongado e regular antecipadamente, em pensamento, sua duração, estima em silêncio a medida dessa duração e, confiando à memória, começa a emitir o som, que vibra até atingir o limite fixado, ou melhor. Esse som vibrou e vibrará. Esse som vibrou e vibrará. Porque a parte que passou soou, a que ainda resta, soará e chegará a seu fim. A atenção presente vai lançando o futuro para o passado, e o passado cresce com a diminuição do futuro, até que, esgotado o futuro, não haja mais que passado.